Sabe, já parou pra pensar como seria ter absolutamente tudo? Dinheiro, poder, sabedoria de sobra e mesmo assim sentir um vazio por dentro? Pois é exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora, mergulhando de cabeça num dos textos filosóficos mais brutalmente honestos e, olha, surpreendentemente atuais da antiguidade, o livro de Eclesiastes. É uma busca radical por um sentido pra vida que já começa com uma conclusão bem chocante. O livro já abre com um verdadeiro soco no estômago. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A palavra original em hebraico para vaidade é hevel, que significa algo como fumaça, sabe? Ou um vapor. É uma coisa passageira que a gente não consegue segurar na mão. E é com essa lente, com essa perspectiva, que o autor, que se apresenta como um rei em Jerusalém, começa a analisar o mundo. Então a grande pergunta que fica é: o que essa voz, de milhares de anos atrás, pode nos dizer sobre a nossa própria busca por um propósito? Num mundo que muitas vezes parece tão caótico e sem sentido, a jornada desse rei acaba sendo um espelho para as nossas próprias angústias, né? A primeira parte dessa jornada do rei é uma observação implacável, bem dura mesmo, do mundo ao redor. Ele olha para a natureza, olha para a história da humanidade e o que ele vê é um padrão que se repete, um ciclo sem fim, que parece não levar a lugar nenhum. Ele olha para a história e vê esse padrão implacável. Gerações vêm, gerações vão, mas a Terra continua sempre lá. Isso dá uma sensação de que somos muito pequenos, sabe? Quase como se a gente fosse só um ator de passagem num palco que é eterno e totalmente indiferente à nossa existência. Ele observa o sol, o vento, os rios. Tudo se move em ciclos, correndo sem parar só para voltar para o ponto de partida. É um movimento perpétuo, mas que não tem um progresso real, uma verdadeira rotina cósmica. E é isso que leva ele a uma das suas conclusões mais famosas. Não existe nada de novo debaixo do sol. O que foi é o que vai ser. Mesmo as coisas que parecem super revolucionárias pra gente, ele diria que são só variações de temas antigos. Para ele, a história da humanidade é uma grande reprise, o que só reforça aquela sensação de que o progresso é, no fundo, uma ilusão. E assim, ele chega ao seu primeiro veredito. Todo o esforço, toda a ambição, toda a correria humana é como tentar agarrar o vento. É cansativo e, no fim das contas, parece totalmente inútil. Um jeito bem sombrio de começar essa busca por sentido, não acha? Mas o rei não é do tipo que se contenta em só observar, não. Tendo poder e recursos ilimitados, ele decide transformar a própria vida num grande laboratório. Ele vai testar de forma radical cada caminho que promete trazer felicidade para ver se algum deles leva um sentido que realmente dure. Ele então traça um plano com 3 grandes experimentos. Primeiro, a sabedoria. Ele vai se tornar a pessoa mais sábia que já pisou na Terra. Segundo, o prazer. Ele não vai negar a si mesmo nenhuma alegria, nenhuma experiência. E terceiro, o trabalho. Ele vai construir, acumular e conquistar mais do que qualquer um já fez antes. Bem, o primeiro experimento falha de um jeito espetacular. Em vez de achar algum sentido, ele descobre que quanto mais ele sabe sobre o mundo, mais ele percebe as falhas, a injustiça, essa natureza repetitiva de tudo. O conhecimento, em vez de libertá-lo, só aprofunda ainda mais o seu desespero. E com os outros caminhos acontece a mesma coisa. Ele se joga no prazer, constrói palácios, projeta jardins incríveis, junta muita riqueza e não se priva de nada. E por um tempo parece que funciona, ele sente prazer nas conquistas. Mas quando a euforia passa e ele olha para tudo que fez, aquela sensação de vazio volta com tudo. A conclusão é a mesma, implacável. Tudo é Evel, fumaça, é correr atrás do vento. É nesse ponto de desilusão total que ele dá de cara com a única certeza da vida. A realidade que coloca todo mundo no mesmo patamar, a morte. E essa constatação vai forçar ele a reavaliar absolutamente tudo. A honestidade dele aqui é brutal. O rei admite, sim, que a sabedoria é melhor que a tolice, assim como a luz é melhor que a escuridão. Mas aí vem o fato terrível. O sábio e o tolo têm exatamente o mesmo destino. Os dois morrem. Os dois são esquecidos. Diante desse grande nivelador que é a morte, até a sua preciosa sabedoria parece inútil. E é essa percepção que o leva a essa conclusão chocante. Mais vale um cão vivo que um leão morto. Pensa nisso. A vida, por mais humilde que seja, é mais valiosa que a grandeza na morte. É uma inversão total de valores. A simples existência, o agora, de repente se torna infinitamente mais importante do que qualquer legado ou fama depois que se morre.
Depois de demolir todas as grandes ambições, sabedoria, riqueza, prazer, legado, o autor não nos abandona nesse vazio. Ele chega a uma conclusão, mas é uma conclusão surpreendentemente simples, que ele não encontrou lá no alto da filosofia, mas sim no chão da vida cotidiana. E então vem a resposta surpreendente. Onde é que está o sentido? Não está em algum lugar distante, mas aqui e agora. Na alegria simples de uma boa refeição, na satisfação de um trabalho bem feito, no tempo que a gente passa com as pessoas que amamos. A sabedoria de Eclesiastes é viver o presente com toda a nossa energia, porque o agora é tudo o que a gente realmente tem. E aqui está o pulo do gato. Essa capacidade de aproveitar as coisas simples não é algo que a gente conquista na marra. Não é o resultado da nossa busca frenética. Para o autor, é um dom de Deus. O sentido da vida não é algo a ser caçado e conquistado, mas um presente a ser recebido na simplicidade de cada momento. Então, depois de toda essa jornada, da desilusão cósmica até a alegria simples, o livro nos oferece a sua conclusão final, o seu veredito. Depois de toda a filosofia e de tanto questionamento, o conselho final parece quase tradicional demais, né? Teme a Deus e observe seus preceitos. Mas dentro do contexto de tudo que foi dito antes, isso ganha um novo significado. Não se trata de uma obediência cega, mas de reconhecer que a vida e suas alegrias simples são um presente que vem de uma fonte maior, e de viver com gratidão e reverência por isso. E a gente termina com essa pergunta: por que essa jornada tão antiga ainda ressoa tão profundamente hoje em dia? Talvez seja porque Eclesiastes nos dá permissão para duvidar, para questionar, e nos lembra que, no final das contas, o sentido da vida talvez não esteja nas grandes conquistas, mas na nossa capacidade de encontrar o sagrado no ordinário. Uma lição, sem dúvida, atemporal.